autossabotagem, ela não é preguiça, ela é um mecanismo natural do nosso cérebro que está tentando simplesmente nos proteger. Oi, seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou a Júlia. Aqui eu compartilho um pouquinho da minha vida e o meu processo de me tornar todo dia uma pessoa um pouquinho melhor. E hoje a gente vai falar sobre autossabotagem e como passar pela autossabotagem, enfrentar ela e vencer dela. Eu recentemente terminei uma leitura, essa daqui, se chama A Montanha é Você, da Brianna Wiest, ou West, não tenho certeza como se pronuncia o sobrenome dela. E esse é um livro que fala sobre autossabotagem. E, assim, esse é um livro muito bom. E eu consegui tirar muitas coisas interessantes desse livro que eu queria hoje falar um pouquinho delas aqui. Então, tudo que eu vou falar nesse livro é o meu entendimento em relação às coisas que... uma parte do que eu li aqui dentro. Então, pra gente começar a falar sobre a autossabotagem e como enfrentar ela, eu queria começar falando sobre a dopamina. A dopamina é um hormônio que muitos acreditavam ser o hormônio do prazer, o hormônio que a gente liberava quando a gente comia alguma coisa gostosa, quando a gente realizava alguma tarefa ou alguma experiência que a gente queria, quando a gente realizava alguma meta ou recebia algum elogio. Mas, na verdade, pesquisas mostraram que a dopamina não está ligada diretamente ao prazer em si, mas sim ao desejo, à vontade de querer algo, à antecipação de alguma coisa, a motivação. Ou seja, a dopamina ela não recompensa alguma coisa que você já tem. Ela te antecipa a querer algo, ela te impulsiona a querer algo. Ela é o que faz a gente sentir vontade de agir, a gente buscar e querer coisas novas. A vontade de procurar, de conquistar, de se desenvolver, isso tudo vem através do sentimento do hormônio da dopamina. Então, basicamente, ela aumenta quando a gente ainda não conseguiu alguma coisa e diminui quando a gente de fato consegue aquilo. E é exatamente por isso que às vezes a gente se empolga muito quando a gente tem alguma ideia e quer de fato começar um projeto novo, mas aí depois, quando a gente já está de fato fazendo aquilo, ou quando a gente termina, aquela empolgação para. Mas por que eu tô falando sobre dopamina se esse é um vídeo que vai falar sobre a autossabotagem? Porque na verdade o nosso cérebro ele foi feito para resistir ao que a gente realmente quer. Ele foi programado para nos proteger de situações de risco. E quando a gente fica muito empolgado com alguma coisa, por exemplo, eu fiquei muito empolgada para começar no CrossFit. E aí eu me inscrevi e eu me empolguei com as aulas, vi o pessoal treinando e tudo mais, mas aí na hora de fato ir treinar, eu me auto-saboto para não ir treinar, porque na verdade o nosso cérebro ele tá programado para nos proteger. Então, o nosso cérebro ele quer nos manter no que é familiar pra gente. O CrossFit vai ser algo que vai me tirar totalmente da minha zona de conforto. Então, quando eu vou de fato exercer aquilo, a dopamina já baixou, né? Aquela euforia inicial de querer iniciar um novo projeto. Agora eu vou ser muito boa no CrossFit, vou começar no CrossFit porque é muito legal, minha dopamina vai lá em cima por causa dessa antecipação, dessa animação inicial. Mas aí na hora de fato ir lá e fazer o CrossFit, se manter fazendo, e essa constância, o meu cérebro me sabota porque a minha dopamina já baixou. O nosso cérebro ele foi programado para buscar conforto e segurança e não necessariamente crescimento e autodesenvolvimento. Crescer exige esforço, mudança, incerteza, e isso é uma coisa que o nosso cérebro interpreta como um risco. Então, é por isso que a autossabotagem, ela não é preguiça, ela é um mecanismo natural do nosso cérebro que está tentando simplesmente nos proteger. E é exatamente sobre isso que a Brianna fala no livro dela. A Montanha é Você, o título do livro se refere justamente ao fato de que a gente precisa vencer e passar pela nossa própria mente, que fica nos sabotando e querendo nos proteger de coisas novas. O crescimento, por si só, é uma coisa que vai te tirar totalmente da zona de conforto. E o nosso cérebro, o nosso instinto, tenta nos proteger desse crescimento.
Então, o desafio da nossa vida não é um obstáculo externo, e sim a nossa própria mente, os nossos próprios sentimentos e pensamentos. A forma com que o nosso cérebro resiste ao nosso próprio crescimento. Então, a dopamina não faz a gente gostar do que a gente tem, ela faz a gente desejar o que a gente ainda não tem. Porém, o nosso cérebro, ele é programado para nos manter seguros e não realizados. Por isso, crescer e de fato conquistar essa coisa que a gente deseja exige aprender a agir mesmo quando o nosso cérebro está tentando nos proteger do desconforto da mudança. Então, basicamente, aqui a gente vive um paradoxo. Uma parte do nosso cérebro quer fazer com que a gente viva coisas novas e enfrente coisas novas e crie novos projetos e se desenvolva em uma pessoa melhor, conquiste coisas novas. E uma outra parte do nosso cérebro está tentando nos proteger de tudo isso, porque isso tudo vai nos tirar da nossa zona de conforto, vai nos tirar do que é familiar e, consequentemente, o nosso cérebro entende que isso é um risco. Então, são duas partes do nosso cérebro agindo de formas diferentes. Então, a gente tem, de um lado, a força de autoproteção, que é o nosso instinto primitivo, que tenta evitar a dor, o desconforto, a incerteza, a mudança. E do outro lado, a gente tem a força de expansão, que é esse nosso impulso, a nossa vontade natural de querer criar, de querer se desafiar, buscar coisas novas, evoluir, que é o que a gente faz, querer estar sempre atrás de um propósito maior, de querer buscar uma coisa nova. É o que faz a gente sentir aquela inquietação de querer buscar algo a mais. Então a gente tem essas duas forças vivendo ali juntas, uma tentando te proteger e a outra querendo te impulsionar para viver coisas novas. O cérebro que quer te proteger e a mente mais profunda, a nossa consciência, a nossa parte criativa, precisa de desafio para se desenvolver. Mas e aí? Como é que a gente vive no meio dessas duas forças, dessas coisas opostas vivendo dentro do nosso cérebro? Para a gente conseguir superar isso, a gente precisa se tornar antifrágil. No livro A Montanha é Você, a Briana fala sobre o autor do livro Antifrágil, que é o Nassim Taleb, acho que é assim que se pronuncia, que ele diz que o que é antifrágil não só resiste ao caos, mas melhora com ele. Então, a gente tem esses dois caos na nossa cabeça, um lado tentando evoluir e o outro lado tentando nos proteger dessa evolução. E pra gente vencer esse caos, a gente não tem que só lidar com ele, a gente precisa usar ele a nosso favor para crescer. Mas então, de forma prática, o que é antifrágil? Eu vou usar alguns exemplos bem práticos. O objeto frágil, quando ele é testado, usado, ele se quebra. O objeto que é mais robusto, ele vai resistir, mas ele vai se manter igual. Agora, algo que é antifrágil, ele não só resiste, ele se transforma em algo melhor. Ele se fortalece quando é testado. E nós, seres humanos, nós somos antifrágeis de forma natural. Mas isso só é acendido na gente quando a gente aprende a usar esse desconforto como crescimento e não como um sinal de perigo. Então, se tornar antifrágil é uma decisão consciente que precisa ser tomada todos os dias. Quando a gente enxerga que existe ali alguma situação em que o nosso cérebro está tentando nos proteger de forma irracional, simplesmente porque é o instinto dele, e a gente enxerga isso acontecendo e decide ultrapassar isso e fazer aquilo mesmo com medo, porque é normal a gente ter medo. E entender que esse medo, ele na verdade é irracional, porque é somente o nosso cérebro tentando nos proteger. E aí quando a gente passa por isso e faz aquela tarefa, aquela situação, mesmo assim, isso nos fortalece, nos torna mais forte, nos torna pessoas melhores e faz com que da próxima vez aquela tarefa não seja mais uma coisa tão nova e de novo, até que essa coisa nova que tu decidiu conscientemente fazer e se tornar de repente um hábito, um novo projeto, ela se torne familiar. E aí a gente consequentemente expande a nossa capacidade. Então aquela situação que parecia ser
loucura, por exemplo, o CrossFit, parece ser loucura fazer CrossFit e se manter naquilo, mas cada vez que tu vai, tu reafirma pro teu cérebro que tá tudo bem e aquilo acaba se tornando o teu novo familiar. Cada vez que a gente encara uma adversidade, uma dor, uma dificuldade e sobrevive a ela, o nosso cérebro entende, tá, não foi tão ruim assim, acho que eu consigo lidar com isso aqui. E isso cria uma bagagem dentro da gente. A nossa zona de conforto se expande, a nossa autoconfiança aumenta, a gente se sente mais confortável fazendo aquela coisa que até então parecia loucura. E esse é o crescimento emocional real, não por evitar o caos, mas entender que ele existe e lidar com ele. Então, basicamente, o que eu quis dizer com tudo isso, resumindo para ti que ficou um pouco confuso, o nosso instinto, ele quer nos manter seguro, mas a nossa consciência, ela quer fazer a gente evoluir. Quando a gente resiste a esses dois sentimentos, esse é o nosso campo de batalha. A gente fica tentando resistir a esses dois universos, a essas duas forças. E a antifragilidade é a resolução disso. Ela é o resultado de escolher crescer mesmo sentindo medo. Então, na verdade, o que eu queria era passar para vocês que a autossabotagem, ela não é uma coisa que a gente faz porque a gente tem preguiça, porque a gente porque não somos pessoas boas o suficientes para alguma coisa. Isso é simplesmente algo natural que acontece com a gente. E a gente se torna pessoas inteligentes quando a gente entende que isso é natural, que isso faz parte de nós, mas escolhe melhorar e evoluir com isso. Então a gente precisa entender quando algo acontece, quando a gente se sente, reconhecer os nossos sentimentos, entender que a gente sente medo de alguma coisa, porque é uma coisa nova e tá tudo certo. A questão é não se paralisar e enfrentar isso e aí se tornar antifrágil e se tornar uma pessoa melhor, que é o objetivo desse canal aqui, a gente viver esse processo junto, eu do lado de cá, você do lado daí. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, deixa um like, se inscreve no canal. Por favor, deixe seu comentário aqui, isso me ajuda muito a me manter motivada para fazer novos vídeos. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo!